Fala galera, tudo bem? Professor Rude aqui, mais uma vez com vocês. Galera, a gente vai começar agora uma playlist de revisão sobre os artrópodas, tá? Esse conjunto de animais bem diversificados que formam o maior grupo animal ou maior taxo animal, o filo artrópoda, tá? A gente vai passar por cada grupo de artrópodos revisando os conceitos principais e as características que cada grupo apresenta, tá? Que são muito abordadas em exercícios e também em leituras de biologia, beleza? Espero que você goste. Se você gostar, já vou te pedir aquela força, né? Comente, me ajude a melhorar o meu canal, divulgue esse vídeo, compartilhe, né? E também, se você se sentir à vontade, deixa um like lá pra mim que vai ser bem legal. Pessoal, com isso eu vou saber se eu estou realmente atingindo meu objetivo, beleza? Então vem comigo. Os insetos, pessoal, eles formam dentro do filo artrópoda uma classe de animais artrópodos, tá? É a maior classe que tem. Os insetos eles são tão numerosos e tão diversificados que às vezes a gente até faz uma confusão, né? A gente acha que artrópode é inseto, quando na verdade é o contrário. Insetos são artrópodas. Como qualquer artrópode, esses animais eles são, né, revestidos por uma cutícula quitinosa e eles apresentam um corpo metamerizado. O que acontece nos insetos e também em outros artrópodes é que a metamerização ela é seguida de uma fusão de segmentos. Chamamos essas fusões de segmentos de tagmose. E essas fusões de segmento criam, né, peças corporais ou tagmas. Os insetos apresentam 3 tagmas. Esse primeiro tagma que você está vendo aqui, ó, é a cabeça do animal. Então, esse primeiro tagma, cabeça. Anota aí, por favor. Cabeça, ó. Esse primeiro tagma aqui. Entre essas duas retas aqui, você está vendo um tagma que é formado pela fusão de aproximadamente 3 segmentos. A gente chama esse tagma aqui de tórax. Tá? É o tórax do animal. Belezinha? E aqui você tem um tagma multissegmentado, bem desenvolvido, que a gente chama de abdômen. Ok? Você pode falar abdômen ou abdômen, doesn't matter, tá? Então você tem abdômen, tórax e cabeça. Então, lê um exercício de biologia ou um texto falando de artrópode com 3 tagmas, a chance de ser um inseto é grande. Como eu mostrei para vocês na aula introdutória de artrópodes, os artrópodes apresentam projeções corporais. Essas projeções são chamadas de apêndices. Alguns apêndices são sensoriais, antenas, alguns são locomotores, as patinhas locomotoras, e alguns, né, estão relacionados à alimentação do animal, né? Então vão ajudar o animal a trabalhar o alimento na boca para o animal poder ingerir o alimento, são os apêndices alimentares. Existem outros apêndices? Existem. Existem apêndices reprodutivos e outros, né, como por exemplo as fiandeiras lá das aranhas, mas agora não entra nesse papo aqui, o papo aqui é outro. Vem comigo, ó. Aqui na cabeça você vai encontrar nos insetos um par de antenas, tá? Então, associado à cabeça, um par de antenas. Show, tá? Anota aí, por favor, que isso aqui é importante. Um par de antenas. Tudo bem? Ainda associado à cabeça, você vai encontrar isso aqui, ó. Mandíbulas. Isso, mandíbulas. Professor, o que são mandíbulas? Vou até destacar aqui, ó. Mandíbulas, pessoal, são apêndices alimentares, tá? A maioria dos artrópodes apresentam mandíbulas como estruturas alimentares, beleza? Com exceção dos aracnídeos. Os aracnídeos apresentam quelíceras. E aqui nos insetos existe uma variação muito grande da mandíbula. A mandíbula pode estar transformada ou modificada, esse era o termo que eu queria usar, modificada para a ecologia alimentar que o animal apresenta. Então você tem, por exemplo, aqui, ó, variações como mandíbulas para morder, então o aparato bucal aqui, ó, do animal é do tipo mordedor. É o que acontece, por exemplo, nos gafanhotos, acontece em algumas espécies de formigas, algumas espécies de grilo. Então a gente tem aqui um aparelho mordedor, ó. Mordedor. Beleza? Legal, né? Acontece, por exemplo, em formigas e gafanhotos, tá? Você tem aqui, ó, o aparelho bucal cortador, que acontece em formigas. Então aqui você tem um aparelho cortador. Olha que legal. É o que acontece em formigas. Beleza? Isso aqui é o que acontece em abelhas, tá? Abelhas e também em borboletas. Borboletas é mais desenvolvido. Isso aqui que você está vendo, ó, enroladinho, é uma probóscide. Uma probóscide é uma mandíbula modificada para poder, né, inserir dentro dos tubos, né, florais para poder sugar a solução açucarada que as flores produzem, o néctar. Então isso aqui é uma probóscide. A gente chama esse aparato bucal aqui de aparato bucal sugador lambedor. Vamos colocar aqui, ó, sugador. Show!
Beleza? Além desses, né, dessas variações, a gente encontra isso aqui, ó, que é típico de mosquitos, né? Principalmente os mosquitos culicídeos ou pernilongos, né? Eles usam isso aqui para perfurar e sugar fluidos, né? Os machos, eles sugam fluidos de plantas e as fêmeas sugam sangue, são hematófagas. Aquilo ali que você está vendo é um aparato alimentar modificado para picar. É o que a gente chama de aparato picador. Vou colocar aqui, ó. Beleza? Picador. Olha que legal. Agora aqui, ó, esse aqui é típico de moscas. Por exemplo, as moscas que habitam as nossas residências, tá? A mandíbula é modificada numa espécie de almofadinha que o animal usa para poder lamber fluidos. É um tipo de aparelho bucal com uma almofadinha lambedora. Então a gente pode chamar isso aqui de lambedor. Olha aí. Então aqui, aparelho bucal lambedor, cortador, mordedor, picador, tá? E aqui com a probóscide a gente tem um aparelho sugador. Isso aqui é importante, viu, pessoal? Pode aparecer em algum exercício perguntando sobre a ecologia do inseto, beleza? Então o aparato bucal, que originalmente é uma mandíbula, pode sofrer modificações para responder à ecologia alimentar do bicho, tá? Pode se transformar num aparelho sugador, cortador, mordedor, picador ou lambedor. Esses são os mais encontrados, tá bom? Existem outros, mas esses aqui são os mais importantes, beleza? Ainda na cabeça, que é esse tagma que a gente está trabalhando, você vai encontrar isso aqui, ó. Deixa eu até reforçar no meu desenho para ficar legal para você ver. Você vai encontrar óleos compostos, tá? Professor, o que são óleos compostos? São óleos formados por unidades formadoras de imagem. Essas unidades formadoras de imagem são conhecidas como omatídeos. Quando um inseto olha para você, por causa dos omatídeos, ele é capaz de formar várias imagens suas. Então, quando você olha para um objeto, você forma uma imagem, não é? Quando os insetos olham para um objeto, eles formam várias imagens do mesmo objeto. Por quê? Porque os olhos são compostos por unidades formadoras de imagem, chamadas de omatídeos. Vamos colocar isso, ó. Vou colocar aqui, ó. Ó, olhos. Olhos. Beleza? Compostos. Beleza? Os óleos compostos, eles são formados, ó, formados por omatídeos. Beleza? O que são omatídeos, pessoal? São unidades formadoras de imagem. Beleza? Então, lembra que a cabeça dos insetos tem, né, um par de antenas, belezinha? Mandíbulas, que podem estar modificadas para um propósito alimentar específico, e um par de olhos compostos, que são capazes de formar múltiplas imagens do mesmo objeto. Fora isso, existem outros sensores, como ocelos, que detectam a quantidade de luz, né? Sensores químicos, sensores auditivos, mas o mais importante você lembrar é isso aqui, tá? Sobre esse tagma. Beleza? Vamos para o próximo tagma, ou a próxima peça corporal. A próxima peça corporal é o tórax. Associado ao tórax, pessoal, você vai encontrar três pares de apêndices locomotores, que você pode chamar de patas articuladas, tá? Então você tem aqui o par 1, olha aqui para você, o par 1, aqui ó, 2. Aqui você tem o par 2, né? O par 2, ó, você tá vendo uma perninha aqui, lá do outro lado do meu inseto você tá vendo outra. Por quê? Você tá olhando ele de lado. Se você tá olhando ele de lado, a simetria que o animal tem é uma simetria bilateral, beleza? E aqui, ó, próximo do abdômen já, você tem você tem um par, desculpa, um par de patas modificadas para salto, tá? E é isso que eu queria falar para vocês. Os insetos apresentam, né, modificações nas patas. As patas podem ser modificadas para correr, para saltar. Olha aqui o terceiro par de patas do animal. É um par bem musculoso, bem desenvolvido para o animal poder saltar. Os insetos podem ter patas modificadas para o nado, para o escalo, tá? Para escalar alguma coisa, alguma superfície, lá vai. Fechou? Associado também ao tórax, você vai encontrar, né, dois ou nenhum par de asas, tá? Os insetos, eles podem ter um par de asas, dois pares de asas ou nenhum par de asas. Aqui no meu gafanhotão, você está vendo na verdade você está vendo um par, porque são dois pares, um está recobrindo o outro, são dois pares de asas. Então, com relação às asas, vamos colocar aqui, ó. Com relação às asas, ó, essa seta ficou feia, pelo amor de Deus, ó. Com relação às asas, olha que legal. O animal pode ter um par, vou colocar aqui, ó, um par,
um par. Ele pode ter 2 pares. Ou ele pode ter nenhum, ó. Nenhum. Beleza? Se o animal tem um par de asas, pessoal, ele é conhecido como díptero. Vou colocar aqui, ó. Díptero. Ó, díptero. Quem são os dípteros? Mosquitos e moscas, principalmente. Mosquitos e moscas, né? Lembra que as moscas têm um aparelho bucal lambedor e os mosquitos um aparelho bucal picador-sugador. Fechou? Se o animal tem 2 pares, a maioria dos insetos que voam tem 2 pares de asas. Esses animais que têm 2 pares de asas, eles são chamados de tetrápteros, tá? Tetrápteros. Vamos colocar aqui, ó. Tetrápteros. Tetrápteros, anota aí, por favor. Tetrápteros. Agora, o animal que não apresenta asas, ele é chamado de áptero. Vou colocar aqui, ó. Áptero. Né? Os animais ápteros, né, são animais como, por exemplo, traças. Tá? Alguns animais que são animais alados perdem as asas também. É o que acontece, por exemplo, com as formigas. As formigas, elas adquirem asa durante a estação reprodutiva, né? Os machos e fêmeas férteis adquirem asas. Fazem o voo nupcial, após o voo nupcial as asas são perdidas. Outros animais evoluíram para perder as asas, é o caso das pulgas. As pulgas originalmente tinham asas e agora não tem mais, são ápteros, beleza? Então, animal sem asa, áptero. Com 2 pares de asas, tetráptero, e com 1 par de asa, díptero, beleza? Pessoal, uma coisa interessante, os animais que têm asas, olha aqui a nuvenzinha do conhecimento, eles são chamados coletivamente de pterigotos. Ó, pterigotos são os animais que possuem asas, tá? São capazes de voar, beleza? Uma barata é um pterigoto, um gafanhoto é um pterigoto, um besouro é um pterigoto, um mosquito, um percevejo, né? Uma cigarra. Esses animais são pterigotos porque eles têm asas e conseguem voar. A maioria deles apresentam 2 pares de asas associados ao tórax. Professor, do que é formada a asa? A asa desses animais é formada pelo mesmo material da cutícula. É uma expansão da cutícula, ou seja, as asas são formadas por quitina, beleza? Aí a gente tem algumas variações, as asas podem ser membranosas, elas podem ser pergamináceas, né? ter uma consistência de pergaminho, ou elas podem ser duras, né? Essas asas duras, elas são asas de proteção, são chamadas de élitros. Isso acontece lá nos besouros, beleza? Show de bola. E para encerrar a nossa caracterização anatômica externa, vamos falar do abdômen. O abdômen, pessoal, ele é multissegmentado, né? Pode ter aí entre 10 até 15 segmentos, dependendo da espécie de inseto que você está analisando. No abdômen você vai encontrar órgãos internos bem delicados, a gente vai ver daqui a pouco alguns deles. E dependendo, né, da espécie que você estiver analisando de inseto, você pode encontrar projeções abdominais ligadas diretamente à reprodução. Por exemplo, aqui, ó, esse animal que você está olhando é uma fêmea. Você está olhando para uma fêmea. Por que eu sei que é uma fêmea? Dá uma olhada aqui, ó. Essa parte final que eu estou reforçando de vermelho aqui para você, ó. Essa estrutura aqui é um ovo opositor. O que é um ovo opositor, pessoal? Um ovo opositor é um apêndice, uma estrutura do animal relacionada à deposição de ovos. O animal usa para poder botar ovos. Nas abelhas, por exemplo, os ovopositores se transformam em ferrões. Então existem algumas variações importantes. Fechou? Então vamos mais uma vez, ó. Com relação à análise anatômica externa, 3 tagmas, cabeça, tórax e abdômen. Associado à cabeça, um par de antenas, olhos compostos formados por omatídeos, unidades formadoras de imagem, mandíbulas que estão modificadas para a ecologia alimentar do bicho, formando um aparato bucal mordedor, por exemplo, em formigas, gafanhotos, cortador, muito comum também em formigas, sugador, que é comum, por exemplo, em borboletas, picador, típico de mosquitos, e lambedor, típico de moscas, beleza? Aqui no tórax você vai encontrar, pessoal, 3 pares de apêndices locomotores articulados. Esses pares de apêndices locomotores podem estar adaptados para correr, pular, saltar, escalar, beleza? Nadar. O abdômen multissegmentado apresenta, em algumas espécies, projeções ligadas à reprodução, por exemplo, o ovopositor. Os animais podem apresentar asas. Se eles apresentam asas, pode ser um par ou 2. Um par de asas, díptero, 2 pares, tetráptero, nenhum par, áptero. Os animais que voam são chamados de pterigotos. Beleza?
Depois eu volto com mais informações sobre insetos para vocês, tá? Espero que vocês gostem e dê aquele like maroto para mim. Tchau!